X-Men 48, Carrascos, o fim dos satânicos e mais dos X-Men eleitos na nova série mensal escrita lá nos Estados Unidos por Jerry Dungan, o mesmo que escreve os Carrascos, que tem 2 exemplares nessa edição. Vamos ver o que tem nesse número da X-Men da Panini? Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 48 da Panini. Essa edição aqui que reúne Marauders, os Carrascos, números 25 e 26, Hellions, os Satânicos, números 17 e 18, e X-Men de 2021, número 5, além de uma história curtinha do Marvel Voices Identity de 2021. Então aqui a gente vai ter, como sempre no nosso vídeo, 2 partes. A primeira eu vou fazer um review sem spoilers, falar um pouco dessa edição, falar um pouco do conteúdo da revista. Depois o resumo completo para você que acompanha o Reinado do X, acompanha essa fase atual dos X-Men aqui pelo canal Fator X, ou após comprar suas revistas, vem para cá para ter uma melhor compreensão de tudo que leu no exemplar, ligações aí com revistas anteriores, com outros vídeos nos quais o canal trouxe inclusive teorias sobre essa fase. Então, antes de passar para a primeira parte, para o review sem spoilers, convido você já curtir esse vídeo, aproveitar e se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber nossas notificações, conferir as redes sociais do canal Fator X e também agora a gente mudou aí o jeito de você apoiar o canal caso você queira fazer. Então esse QR Code que está aqui na tela, se você apontar seu celular com o seu aplicativo bancário, você pode fazer um Pix para nós do valor que você desejar. E com essa doação a gente compra mais revistas, investe um pouco mais em infraestrutura e traz mais vídeos para o canal Fator X. Eu agradeço desde já. Agora vamos lá para o review sem spoilers de X-Men 48 da Panini. Marauders 25, Carrascos número 25. Então aqui em X-Men 48, a gente tem, nesse primeiro exemplar, a continuação dos eventos mostrados em Carrascos 24, que fizeram parte aí de X-Men 46 da Panini. Se você já leu esse exemplar ou viu o nosso resumo completo aqui no canal Fator X, você sabe que a Rainha Branca tinha negócios pendentes com o alienígena, um mercenário que chegou a fazer parte da Tropa Nova e que ele foi até Araco atrás da Rainha Branca para cobrar ali o que ele achava que devia ser uma indenização. A negociação pareceu que deu certo ali a princípio, mas a história terminou com os Carrascos ejetados por esse alienígena no espaço sideral, aparentemente prestes a morrer. E essa edição começa a partir daqui. A gente vai ver o que os Marauders vão fazer a partir da sua ejeção ali, do seu ataque por parte desse alienígena, né, que rouba a nave que os Carrascos usavam, mas que originalmente era dele. E vamos ter então a conclusão dos eventos mostrados lá em Carrascos 24. Marauders 26, Carrascos 26, review sem spoilers. Então, o segundo exemplar da revista Carrascos, encadernado aqui em X-Men, vai trazer uma aventura divertidinha ali, de novo. Eu confesso, não achei tanta graça nessa história, mas os Marauders vão ter um encontro ali com o Fin Fan Foom, né? Aquele dragão alienígena, ele vai estar voltando ao planeta Terra, vai se encontrar justamente com os Carrascos. Então a gente vai ter ali esse encontro que, é claro, só podia terminar em combate. Vamos ter a solução dele também. Uma solução até que valoriza bastante um dos personagens, um membro dos Carrascos, o mutante nível ômega, que apesar de ter esse título, fazer parte dessa classificação, a gente não vê muito fazendo jus ao nome, exceto aí talvez na terraformação de Marte. Então essa parte da história é bem legal. E o resto da revista é dedicada às relações internas do Clube do Inferno, né? O Clube do Inferno que agora é uma corporação de comércio a serviço de Krakoa, mas que tem muito dos seus membros originais, aqueles que eram os inimigos dos X-Men. E um desses inimigos, mas um inimigo muito útil para a equipe, vai ser trazido de volta nesse exemplar. Então isso é uma das coisas que põe o nível dessa revista, pelo menos o nível de importância nela na cronologia, lá no alto. E que pese que o confronto com o Fin Fan Foom é mais uma coisinha ali para você rir um pouquinho. Hellions, Satânicos, números 17 e 18. Então aqui a gente vai ver os 2 últimos números da revista. Várias pontas soltas, já desde o primeiro número da revista, deixadas ali para a gente ficar com a pulga atrás da orelha, ou esperando um desfecho que a gente até entendia qual ia ser, já foram resolvidos nos números anteriores que saíram aí, que foram publicados em X-Men 47 da Panini. Agora em X-Men 48 a gente vai ter a conclusão de verdade do título. A equipe realmente vai acabar
vai ser um desfecho razoavelmente trágico, mas de novo, amarrado em tudo que já foi construído. Inclusive, quando eu trouxe o resumo completo da edição passada, eu falei para vocês, falei, ó, aqui já parece que os carrascos, perdão, que os satânicos estão acabando, mas tem aqui um momento de virada que pode ser a continuação, que era o quê, né? Isso estava no vídeo passado, então não é um spoiler dessa edição. A abdução do bebê risadinha, né, da inteligência artificial infante, ali, o pequeno bebê, mas uma inteligência artificial, uma espécie de sentinela que a direita havia desenvolvido e que a babá levou para criar em Krakoa e que a direita foi lá buscar. Então ela ativou ali o piloto automático da nave da babá e conseguiu recuperar o bebê risadinha, né, esse mini sentinela. Deixou a babá muito ferida e uma motivação para os satânicos que já tinham sido dissolvidos na edição passada se reunir mais uma vez por uma última missão. Então essas duas edições trazem aí tanto a última missão quanto suas consequências. E aí realmente o fim do título. Gostei bastante. Para mim são as duas melhores edições desse mix aqui de X-Men 48, das revistas escolhidas para ser colocadas em X-Men 48. Vale lembrar, né, nós estamos a 2 edições de começar Inferno, então vários títulos vão acabar ou pelo menos encerrar seus plots para que isso aconteça. X-Men 2021, número 5. Então, nesse exemplar aqui, a gente vai conseguir entender os motivos que levaram Polaris a se candidatar a X-Men e também os motivos de várias de suas dúvidas. A revista é preenchida por várias pequenas aventuras dos X-Men, meio que o dia a dia dessa nova equipe eleita, e vai terminar com uma ação social promovida por eles. E é durante essa ação social que a gente vai ter um gancho que tem sido mostrado já nas 4 primeiras edições, avançando um pouquinho, que tem a ver diretamente com a investigação promovida pelo repórter Ben Urich. Falar mais sobre isso é realmente dar spoiler da revista. X-Men número 5 é um título aí que faz andar um pouco para frente as histórias que o Jerry Dugan está contando, mas não tem nada assim de muito importante. Esclarece um pouco ali da origem, né, do ponto de vista da Polaris, da gente saber por que ela se candidatou, como que foi. A gente só viu ela eleita. Polaris, que é o membro dessa equipe, eleito inclusive pelos fãs de X-Men, né, pela internet. Muito importante isso. Então o Jerry Dugan agora costurou como que ela se candidatou e como que foi. Não é assim um motivo muito importante também não, viu gente? Mas é o elo que faltava ali na revista, né? Porque é uma personagem que está se mostrando bem insegura desde o começo. Então, por que ela quis se candidatar aos X-Men? A gente consegue entender um pouquinho aqui. E a força motriz da revista é a investigação, nesse momento, do Ben Urich, que está investigando os protocolos de ressurreição, graças ali ao Dr. Êxtase, que plantou essa desconfiança nele, porque quer que todos os segredos de Krakoa sejam revelados, para assim voltar a humanidade contra a mutandade. Então, esse é o principal de X-Men número 5 da Panini. Marvel Voices Identity 2021. E aqui, uma historinha curta ali de 3 páginas, 4 páginas acho, a gente vai ver a armadura e o samurai de prata resgatando um pouco da sua cultura, né? Ambos são japoneses. E também tendo uma discussão sobre a adaptação dessa cultura. Então a armadura é um pouco mais nova, entende a cultura, entende as tradições de um jeito. Já o samurai de prata é um cara mais duro, mais férreo ali, que é as coisas do jeito que elas eram, do jeito que ele conheceu, e a gente vai ver como esses dois vão se entender sobre uma questão muito simples, que é a receita de um sushi. A história é engraçada, né? Tanto o seu roteiro é engraçado, quanto os seus desenhos ali tem um estilo cartoon, e é uma história que eu gostei bastante. Na verdade eu gostei até agora de todas as histórias do Marvel Voices que estão saindo aí na revista X-Men. Essa é mais uma delas. Em que pese que eu tenho pouco conhecimento sobre a cultura, sobre a receita do sushi, achei bem legal a dinâmica dos dois personagens. Marauders 25, resumo completo. Então aqui eu vou fazer igual eu fiz no review sem spoilers, vou separar as duas edições de Marauders, porque elas têm duas histórias bem diferentes. O número 25 trouxe pra gente a conclusão dos eventos iniciados na edição passada de Marauders, que saiu lá em X-Men 46 da Panini. Então um alienígena apareceu, né? Um alienígena, como eu disse para vocês, já fez parte até da Tropa Nova, mas é um mercenário inescrupuloso. Isso daí foi quando a Tropa Nova estava em decadência mesmo. E por que ele reapareceu? Porque ele tinha negócios inacabados com a Rainha Branca, pelo menos na sua cabeça. Ele foi até que bem pago por ela, mas ele tinha tentado traí-la, e por conta disso, como indenização, ela apagou as memórias do cara. Ela disse que é melhor do que um acordo de confidencialidade, parece ser melhor mesmo, e roubou dele a nave espacial dele, que é a nave que os carrascos usam, inclusive, para ir até Araco se encontrar com o cara. Bom, no final da edição passada, o cara foi pago
pela Rainha Branca, né, o que ele considerava que ela devia para ele pela missão que eles fizeram juntos, que ele fez para ela, na verdade, no espaço, mas ele ejetou os carrascos para a morte no final para ficar, além do pagamento, também com a sua nave de volta, o que não estava no acordo. O que ele não esperava é que o mutante nível ômega, Homem de Gelo, e eu confesso eu também não esperava, se você olhar o grupo de WhatsApp do canal Fator X, se você for parte do grupo, se você não for, aproveita o link para fazer parte, está aqui na descrição, tá? Junto com o nosso link das outras redes sociais do canal e do nosso grupo do Facebook. Mas, se você participou do debate lá, você vai ver que não foi só eu que não entendi, mas o Homem de Gelo conseguiu, deve ser uma capacidade do mutante nível ômega, tirar do vácuo ali, imagino que tem alguma umidade até, mas conseguiu produzir gelo e protegê-los antes da morte. E daí, com uma série de combinação entre os poderes deles, eles começaram não só a derreter ali, a produzir oxigênio com base no gelo que o Homem de Gelo os protegeu, mas também se propelir para alcançar a nave, que era dos carrascos, mas que agora estava com o alienígena. Assim, eles conseguiram tomar a nave de volta, bater no cara, né? A Lince Negra foi responsável por dar uma lição nele, e terminaram despejando ele da sua nave, mas deixando ele com seu pagamento, dizendo que isso ia concluir os negócios entre eles. Carrascos número 26. Carrascos número 26 tem uma parte que eu até adiantei no review sem spoilers. Não é um grande spoiler, mas a equipe vai se encontrar com Fin Fang Foom, vai acabar lutando contra o dragão alienígena. O motivo da luta é o fato deles estarem transportando na nave que eles estão utilizando, né, no veículo que eles estão utilizando, vários uísques produzidos por Krakoa e que é um produto que são um produto de exportação cracoano. Então Fin Fang Foom gosta ali de uma bebidinha, vai tentar roubar os carrascos. Os carrascos vão decidir deixar passar, exceto por um deles, o Homem de Gelo, que vai dar mais uma demonstração de quão poderoso é um mutante de nível ômega e vai pôr Fin Fang Foom para correr nessa edição. Tá? É uma luta ali mais para engraçada, quebra um pouco o tom da história. Os carrascos sempre foram meio engraçados, até um pouco infantis ali com o roteiro do Jerry Dunga. Eu achei a edição 24 com o alienígena, com a primeira aparição do Eden Hixlo, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, um pouco divertidinha. Já essa luta contra o Fin Fang Foom não me divertiu tanto, em que pese que essa é a intenção do roteiro, tá bom? Mas se resolveu logo, não foi a tônica da revista. A revista é mais dedicada ao retorno de Harry Leland, membro do Clube do Inferno e responsável ali pela destruição da versão original de Nimrod no universo Marvel 116. Responsável pela sua destruição, mas também usou tanto do seu poder para derrotá-lo na época que infartou e morreu logo em seguida. Então, uma das reivindicações de Lucas Bishop foi justamente que esse mutante fosse trazido de volta, porque uma vez que os X-Men têm conhecimento de que Nimrod foi colocado em atividade pela Orquídea, isso lá em X-Men 34 da Panini, o Bishop achou que era necessário trazer de volta à vida o único cara que já derrotou o robô. Então o Harry Leonard foi trazido de volta. Ele teve uma dificuldade para aceitar sua ressurreição, para isso ele teve que passar por uma série de cenários familiares promovidos pela Rainha Branca telepaticamente, e depois no final da edição a gente vê o cara se acertando ali na nova posição. Ele vai ser o representante de Krakoa na ONU, mais do que isso ele aproveita para se aproximar de seu filho que ele não reconheceu, Shinobi Shaw, aquele que a gente tinha como filho do Sebastian Shaw. A gente vai saber ali que ele é filho dele com a Lourdes Chantel, que a gente também está vendo no título Carrascos, que não está morta, né, e que está prestes a chegar aí. Mais uma vez ela dá alguns passos em direção a Krakoa nessa edição, então precisa chegar a Krakoa para bagunçar tudo. Hellions 17 e 18, resumo completo. Então aqui a gente vai ver o real fim dessa equipe mutante. Primeiro, já estava tudo convulsionando desde a edição passada dos Hellions, quando o Destrutor descobriu que era manipulado pelo Empata, que pese que isso não ficou muito claro para ele, a gente vai ver um pouco nessa edição, que a Rainha Branca tinha infiltrado o Empata e, de certa maneira, até o próprio Destrutor, para ter ali uma arma contra o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro, né, teve seus planos defenestrados pelos satânicos por essa artimanha da Rainha Branca, mas a gente também viu que a Psylocke perdeu a chance de trazer de volta sua filha, então a equipe estava arrasada. Né? A edição já começa com o Greycrow dizendo que vai matar o Empata, como ele já tinha dito várias vezes que ia fazer se ele ferrasse com a equipe, então ele está pronto para fazer isso, mas a equipe toda está nos Jardins de Cura. Quem trouxe eles para lá foram os X-Men, né? Foram os X-Men eleitos, que chegaram na cena do crime logo depois de tudo ter explodido, logo depois dos planos sinistros terem ido por água abaixo. Como eu falei na edição passada, nada acontece ao Sinistro, e a gente vê ali
melhora a dinâmica da equipe e melhora a dinâmica daqueles que estão por trás da equipe. Então a gente vai ver uma conversa da Rainha Branca com o Magneto, que eles têm que continuar de olho no Sinistro, que o Sinistro é um câncer, é perigoso para Krakoa. A gente vai ver, inclusive, no final dos 2 exemplares, que o Sinistro está olhando ali as imagens de alguns membros dos X-Men, provavelmente membros que ele tem o DNA, que ele está planejando fazer alguma coisa. Na verdade, o Sinistro tem um banco de dados com o DNA de todos os mutantes, né? Que é isso que permite os protocolos de ressurreição. Mas algo naquele 5 DNA ali deve ter para ele estar olhando eles no final. Mas bom, sem querer me adiantar, voltando aqui, então os satânicos estão todos acabados ali. E a Babá está mais acabada ainda porque ela foi atacada pela direita, que roubou o bebê Risadinha, né? A inteligência artificial mecânica, que foi gerado por outros robôs Risadinha, uma espécie de sentinela desenvolvido pela direita, uma organização racista que visa aí matar mutantes, e equipe da qual, né, organização da qual a Babá já fez parte involuntariamente, porque ela mesma é mutante, mas ela foi ali obrigada a trabalhar para a direita. Então, o bebê Risadinha foi levado. A única pessoa que testemunhou esse roubo acontecer foi o fabricante de órfãos, que está sendo desprezado pela Babá há algum tempo. A Babá tratou ele mais mal ainda ao ver que ele percebeu, né, entendeu ali o que aconteceu. E o fabricante de órfãos então surta, né, o desprezo da Babá, que é como se fosse a mãe dele, elevado ali pelo fato dele não ter conseguido ajudar ela a salvar o bebê Risadinha, deixa ele muito bravo mesmo. Ele perde o controle e parte atrás de uma base da direita onde ele possa encontrar o bebê Risadinha. Porque o que ele quer? Ele quer salvar ele para entregar para a Babá, para voltar às boas graças dela. Só que uma base da direita é uma base de humanos racistas, mas ainda assim humanos, que os mutantes estão proibidos de matar pelas leis de Krakoa. Então, tão logo se tem conhecimento que o fabricante de órfãos começou um ataque à direita, os X-Men têm que ir lá para detê-los. Mas rapidamente, os satânicos se reúnem para fazer isso antes, afinal o fabricante de órfãos é um membro de sua equipe. Então eles vão até lá tentar impedi-lo. Quando eles chegam, ele já matou vários dos membros da direita. Mesmo assim, talvez ainda tenha chance para ele, afinal a direita é uma organização racista que caça e mata mutantes sistematicamente. E a gente vê desde o começo da história que tem uns policiais locais que já não gostam da direita, que já estão ali sempre vigiando as coisas que acontecem no complexo, e que eles percebem quando o ataque começa. E eles ficam ali para ver o que está acontecendo, ver se eles vão intervir ou não. Mas são pessoas inocentes que nada tem a ver com a organização racista. Isso é muito importante. Então o fabricante de órfãos vai chegar a salvar o bebê Risadinha, vai entregar para a Babá, que chegou junto com os satânicos. Só que isso só vai acontecer a tempo da consciência ali do bebê Risadinha ter atingido o ponto em que ele cede à programação da direita e ataca a própria Babá, ferindo ela gravemente. O fabricante de órfãos então termina de surtar de vez e os satânicos não conseguem impedi-lo. Quando eles chegam até ele, ele matou todos os membros da direita, mas matou também os 2 policiais inocentes lá do lado de fora. Isso vai fazer com que na edição seguinte de Hellions, né, Hellions 18, ele vá a julgamento e muito provavelmente vá ao buraco. Então, durante ali seu julgamento, os outros satânicos também são julgados, mas são inocentados. Ele vai mesmo ser condenado, vai ser jogado no buraco. Só que nessa hora a Babá, que acabou de passar pelos protocolos de ressurreição porque não sobreviveu aos ferimentos causados pelo bebê Risadinha, que ela mesma estava cuidando até ser levado lá para a direita, né? Ao ela passar pelos protocolos de ressurreição, ela vai até o julgamento, interrompe o julgamento e diz o seguinte, falou, vocês vão condenar o Peter, vão condenar o fabricante de órfãos, eu quero ir junto. Meu bebê não vai para o buraco sozinho. Eles falam, a gente não vai mandar você porque você não cometeu crime nenhum, não é assim. Eu quero você presa aqui, né? Ela fala, tudo bem, o que precisa para eu ir presa com ele? Eu tenho que sair daqui e matar humanos? Eu saio e mato quantos humanos forem necessários. Aí o conselho cede e os 2 terminam sendo presos juntos. Os satânicos são dissolvidos e aí a gente começa a ver ali os motivos que vão levar cada um deles a permanecer em Krakoa ou partir, né? O Greycrow fica contra gosto, o Selvagem começa inclusive a aderir ao tratamento que vai torná-lo menos selvagem para ele poder ali viver em comunidade em Krakoa. A gente vê o Empata voltando para os satânicos originais, a equipe que era ali os jovens membros do Clube do Inferno, e usando seus poderes sobre eles para tornar mais tolerável o seu retorno, porque ele sente falta dos satânicos, dos quais ele fazia parte agora, mas dos quais ele foi expulso após manipulá-los, né? Então vamos ver que Psylocke ameaça sair de Krakoa, mas acaba ficando, porque agora ela é uma das capitãs de guerra de Krakoa. Então ela vai permanecer meio a contragosto.
E o Destrutor, que foi usado pela Rainha Branca, foi usado por Ciclope, termina a edição feliz se encontrando com Madeline Pryor, que sim, foi trazida de volta pelos protocolos de ressurreição após a interferência de Emma, como gratidão ali por ele ter derrotado o Sinistro na edição passada de Hellions, né, que antecedeu esse volume. É claro, isso não vai ser bom, a gente vê que ele está vendo a Madeline Pryor boazinha, a Madeline Pryor de antes da corrupção, mas o espelho está mostrando pra gente a Madeline Pryor já acabada, pronta de inferno, né? Então, com certeza, em Destiny of X, nós vamos ver uma Madeline Pryor vilã, dando muito trabalho aos X-Men, e ao título que vai dar lugar ao título dos Satânicos, com certeza. X-Men 2021, número 5. Aqui em X-Men número 5, a gente vai ter, então, umas pequenas aventuras dos X-Men. Nós vamos ver a Lorna Dane ajudando ali numa usina nuclear que está com problema de vazamento. Ela, junto com os outros X-Men, vão tirar o material radioativo perigoso de dentro da usina usando seus poderes. Inclusive, a gente vai ser lembrado durante a edição que a Lorna, que a Polaris, tem um doutorado, né? Ela é física, se não me engano, e ela vai, inclusive, usar um pouco dos seus conhecimentos junto com seus poderes. Vamos ver os X-Men enfrentando os novos carniceiros, né? Os novos ciborgues carniceiros aí, que não têm ligação direta com Donald Pierce, mas que foram sim financiados pelo governo de Madripoor. Eles vão estar atrapalhando uma eleição na América Latina e os X-Men vão permitir que o povo possa votar. Então, para isso, vai lutar contra os carniceiros. E aqui, durante essa luta, que a gente vai ter o motivo de Polaris ter entrado para os X-Men. Que aqui fica bem claro que ela disse para Jean Grey que ela não queria votar, não queria ser votada, não queria ser candidata a X-Men. Mesmo assim, Jean Grey colocou ela para votação e ela ganhou junto com os demais. E aqui a gente vai ver no flashback que na verdade ela disse isso. Esse foi o jeito que ela se expressou conscientemente para Jean Grey. Mas que lá, no seu subconsciente, ela desejava ser uma X-Men. Ela tinha pensado exatamente o contrário. Jean captou essa vontade, então colocou ela assim na lista de votação e ela acabou ganhando a eleição. Essa edição vai ter também um momento, nesse mesmo confronto, que a Polaris vai assumir o controle motor da Wolverine, né, que tem ali garras de metal nas mãos. Ela não é que nem o pai que tem ossos de metal, né, não foi todos os seus ossos revestidos por adamantio, apenas as garras que ela usa nas mãos e nos pés, mas a Polaris vai conseguir controlá-la enquanto ela está inconsciente para lutar contra os carniceiros, esses novos carniceiros. Um momento aí razoavelmente polêmico, pelo menos eu vi alguns tópicos na internet sobre isso, mas que as duas personagens parece que lidaram bem, né? Não teve problema, a Wolverine não ficou brava com a Polaris por conta disso. Bom, sobre a Polaris na edição é isso, depois a gente vai ver os X-Men promovendo uma ação social, promovendo doação de roupas e alimentos no Central Park, onde está a base dos X-Men, a atual casa na árvore onde vive essa equipe de X-Men. E lá o Ciclope vai ser abordado pelo Ben Urich, repórter ali do Clarim Diário, e o Ben Urich vai contar para ele o que ele já descobriu, que Ciclope morreu. Inclusive isso aconteceu durante os 4 primeiros números da revista X-Men, mais precisamente o número 3 dessa coleção aqui, durante os eventos de Dinastia X e Potências de X, que ele tem provas disso e fala, olha, os mutantes pelo jeito descobriram como vencer a morte, né? Porque eu tenho provas de outros mutantes, inclusive alguém chamado Nathan Summers, que eu acho que é seu parente, né? Ele tá falando do Cable, que tem aí uma cova vazia. Então esse é o furo que eu descobri, e tão logo eu consiga construir uma matéria melhor, isso vai ser publicado. Então eu estou te avisando, se você quiser dar suas palavras sobre isso antes da matéria ser publicada, é bom que você saiba. E o Ben Urich vai deixar então o Ciclope com esses pensamentos. E todas as descobertas do Ben Urich são dicas dadas pelo Dr. Êxtase, membro da Orquídea, que quer desestabilizar socialmente os X-Men, né? Criar tensão entre os mutantes e os humanos, com a revelação de que os mutantes podem voltar da morte, mas não dividem esse segredo com a humanidade. Então, vamos ver o avançar disso aí, o quanto que esse plot vai ser poderoso nas próximas edições da revista X-Men. Marvel Voice Indente 2021. Então aqui a gente vai ter a história que eu falei para vocês do Samurai de Prata com a armadura, né? Uma história bonitinha, tem ali o estilo cartoon, tem um roteiro muito simples, mas mostra as lembranças do Samurai de Prata com o sushi que sua mãe fazia quando ele era criança e a forma respeitosa com a qual ele a tratava, mesmo assim demonstrando muito amor, muito carinho daquela criança por sua mãe. E ele e a armadura foram tentar então fazer um sushi juntos, mas devido ao fato de que em Krakoa não tem tudo o que eles precisam, uma parte da receita foi substituída por armadura por ketchup. Isso inicialmente deixou o Samurai de Prata muito irritado.
Ele disse que a menina não respeitava as tradições. Porém, após experimentar a receita improvisada da menina, ele não só se tornou um adepto, como a história termina mostrando pra gente um ano depois. Já faz um ano que eles fazem o sushi de acordo com a receita da armadura. E assim eles ressignificam memórias de ambos e criam um laço entre os dois. Então, bem legal essa nova dimensão ali da cultura, né? Principalmente com eles estando vivendo em Krakoa. E essa historinha curta, de 3 ou 4 páginas aí, encerra X-Men 48 da Panini e encerra o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo. Aproveite e se inscrever se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber nossas notificações e volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.